graça e a paz, aqui é o pastor Eclésio, mais uma vez aqui trazendo um estudo bíblico para a tua vida. Nessa manhã eu quero falar sobre a oração e a Trindade. Como a Trindade opera nas suas orações, como através do entendimento do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, podem fazer com que a sua oração tenha um poder e uma eficácia muito maior e você possa, assim, encontrar respostas na parte do Senhor durante as suas orações e após as suas orações. A gente tem que entender, antes de mais nada, de começar, de que a Bíblia nos ensina tudo. Em outros vídeos eu disse que a nossa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a leitura bíblica é fundamental para que a gente possa compreender como é que nós podemos ter o acesso completo a Deus e ter o acesso a todas as nuances que nos fazem ter um relacionamento íntimo com Deus a ponto de Ele atender a todas as nossas orações. Quando compreendemos que Deus é triuno, que Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, nós também entendemos que a nossa oração ela deve abranger todas as três pessoas da Trindade, sendo que estamos orando ao mesmo Deus, a um só Deus, mas compreendendo que Deus ele é completo e pleno, inclusive na presença das nossas orações. Eu acredito que o Novo Testamento expressa claramente isso, porque no Novo Testamento você encontra com clareza a presença da Trindade. Você encontra com clareza a manifestação do Deus vivo nas três pessoas. E a gente vai justamente começar pelo Novo Testamento, fazer um estudo em torno de alguns textos aqui do Novo Testamento que nos leva a concluir de que a oração, ela quando dirigida de forma plena, onde a presença triuna de Deus na nossa oração, ela torna mais eficaz ainda a nossa oração. Tiago nos dizia que não sabíamos como orar e Paulo também nos dizia isso. Não recebemos porque não sabemos como pedir. Mas Jesus ele nos ensina como é que faz isso. Mateus capítulo 6, Jesus ele dá uma orientação básica sobre oração, que é justamente esse texto que eu gostaria de ler com vocês agora, Mateus capítulo 6, no verso 5 em diante. Algumas Bíblias trazem até o título, como se deve orar. E Jesus ensina assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Bom, mais clareza eu acho que não é possível nesse texto. O próprio Jesus Cristo, ele nos mostra que a oração ela deve ser dirigida a Deus Pai. Deus Pai. A oração ela tem outra característica também. Ela deve ser feita em secreto. Você pode até me perguntar, mas e a oração que nós fazemos em público, ela não tem valor? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A oração que é feita em público por intercessão, a oração que é feita em público na sua igreja, ou no meio do seu ciclo de oração, ou através do seu grupo de oração, ou quando você faz para abrir um mini culto, um culto no lar, um culto doméstico, ela é diferente desse tipo de oração que nós estamos falando aqui agora. A oração que a gente está falando aqui agora é aquela oração que você faz a Deus com o intuito de pedir alguma coisa a Deus, uma intercessão direta na sua vida, uma intervenção direta na sua vida para que algo se cumpra, para que algo aconteça. Nessa oração aqui, Jesus disse que você deve ter o seu particular com Deus, mais especificamente com o Pai. Com o Pai. E com o Pai, você deve dirigir-se diretamente a Ele, tratando Deus como Pai. Como Pai. E quando se fala de tratar como Pai, a gente tem que relembrar os princípios de relacionamento com o Pai que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso Pai. Então toda oração deve ser com honra. Observe que quando Jesus ensina o Pai Nosso,
Ele de novo fala assim, lá no verso 9 desse mesmo capítulo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o honrar significa destacar, dar posição de destaque. E aqui Jesus ele dá essa posição de destaque ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santo, santificado seja o teu nome. É o reconhecimento da grandeza, da magnitude, é o reconhecimento da autoridade e o reconhecimento do lugar do Pai como Deus. Então, o primeiro passo para uma oração que orientado pela palavra de Deus, que seja eficaz, que seja efetiva, que possa alcançar de fato o coração de Deus a ponto dele te recompensar, dele responder ou recompensa, que eu entendo como resposta de oração, a gente vê justamente nesse momento, orar ao Pai, honrando a Deus como Pai, destacando a condição, a posição que ele se coloca como Pai. Orar em secreto, oração sua e de Deus, oração sem a necessidade de querer mostrar para ninguém, para A, para B ou para C, de que Deus responde às suas orações. Por quê? Porque na sua oração em secreto, a palavra de Deus diz que Deus publicamente te recompensará. A recompensa do Senhor, ela é pública. A recompensa que Deus vai te dar, ela é pública, mas a sua oração foi secreta. E às vezes muitos, o que a Bíblia fala que chama de hipócritas, são aqueles que ficam gritando nas alturas as suas necessidades, as suas anseios, os seus pedidos, e Deus disse, não precisa disso. Não precisa disso. Lá no verso 7, Jesus deixa claro que não é por muito falar que serás ouvido, e não é para repetir a oração, tá todo dia aquele lenga-lenga, como fala um amigo meu, repetindo oração, repetindo oração, repetindo oração. Não, você vai usar... Você vai fazer a sua petição, você vai insistir em oração. A palavra diz também que nós devemos perseverar na oração, mas sem as vãs repetições, sem as famosas frases prontas ou orações prontas. Não há necessidade disso. Você tem a sua vida com Deus, Deus quer ter um relacionamento com você. E aí, falando o que deve ser falado, Ele te ouvirá. Mas não para por aí, porque até então nós só vimos uma nuance ou uma pessoa da Trindade nesse pedido de oração, que é a pessoa do Pai. Né? Ainda assim, se nós continuarmos a ler a Bíblia, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 8, verso 26, uma afirmativa do apóstolo Paulo acerca de oração, que também nos dá uma orientação sobre outra pessoa da Trindade presente na oração. O verso 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Nesse texto, nós já estamos falando sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo já está falando sobre o Espírito Santo. E olha só, aqui nesse texto, o verso 26 diz que o Espírito Santo é que nos assiste em nossa fraqueza. E ele completa dizendo, porque não sabemos orar como convém. Muitos de nós se dirigem até ao Pai para pedir aquilo que não convém. Temos fraquezas, mas às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, não nos faz reconhecer essas fraquezas. Ou não nos traz a luz correta daquilo que devemos pedir ao Pai, o que realmente precisamos. Se algumas pessoas pedem determinadas dádivas, quando elas precisavam, antes de ter essa dádiva, era o preparo para receber essa dádiva. Tem pedidos que nós fazemos para as nossas vidas que não é exatamente aquilo que nós devemos pedir. É o que achamos que precisamos, mas o Espírito Santo é que sabe exatamente aquilo que precisamos. Ele conhece a palavra de Deus, que ele sonda o nosso coração, e ele conhece a mente do Espírito, ele sabe qual é a mente do Espírito, ele sabe exatamente o que é necessário para as nossas vidas,
para que nós possamos, de fato, receber de Deus e ter uma oração que seja eficaz, que traga resultado e recompensa verdadeira para as nossas vidas. E aqui ele diz que esse Espírito é quem nos move nessa direção, é que nos move rumo a essa consciência, rumo a esse entendimento, porque o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E aí a Bíblia deixa claro, queridos, que nós precisamos do Espírito Santo na nossa oração, porque é o Espírito Santo quem vai mover o nosso coração através do que ele sonda na direção daquilo que nós devemos pedir a Deus, naquilo que nós devemos pedir ao Pai. Então, movidos pelo Espírito Santo, nós oramos ao Pai por aquilo que é a nossa necessidade. E é por isso que eu acredito que Jesus disse que nós devemos fazer isso em secreto, no silêncio do nosso quarto, a portas fechadas, porque é quando temos condição de ouvir o Espírito. Aliás, a oração, ela não pode ser um monólogo de apenas uma via onde você só fala. Deus, ele quer falar também com você. A oração é um diálogo entre você e Deus, onde Deus também quer, através do Espírito Santo, trazer a direção dele para a tua vida. A resposta da oração muitas vezes não está num acontecimento externo, mas a resposta da oração é, eu acredito até que na maioria das vezes, uma transformação interna mediante algo dirigido por Deus para a tua vida através do Espírito Santo. Mas e onde é que Jesus entra? Porque nós já vimos a presença do Pai, e nós já vimos também a ação do Espírito Santo. Nós já temos duas pessoas da Trindade aqui. Jesus fala também, ensina como e qual é o seu papel, vamos dizer assim, na eficácia da oração. João capítulo 13, no verso 14. João capítulo 14, no verso 13, ele diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos farei. Eu deixei Jesus por último de propósito, porque na verdade era para que eu colocasse ele em segundo lugar, ou não em segundo lugar na vida, mas em segundo lugar na citação. Por quê? Porque Jesus, ele deve estar sempre no meio, Olha só, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, quando foi crucificado, ele estava ali, no meio dos dois ladrões. Jesus, ele está sempre no centro de todas as coisas. Ele não é a segunda pessoa da Trindade à toa, porque a segunda pessoa o segundo, ele está entre o primeiro e o terceiro, então ele é o centro daquela relação, daquele momento ali. E Jesus deve ser sempre o centro de tudo em nossas orações. E é sempre através dele, em nome dele, que nós devemos orar. Ele fala isso não só nesse momento, mas ele fala também em João 15,16, e tudo que pedirdes em meu nome, vos seja feito. Mas é importante, antes de mais nada, que nós entendamos essas duas primeiras colocações que foram feitas. Por quê? Porque em todas as passagens, Jesus sempre condiciona a questão do em nome dele ser feito ao fato de crer naquilo que ele ensina, naquilo que ele prega, naquilo que ele coloca. E quando você crê, você entende o pensamento, a finalidade, o propósito de Deus. E quando você entende o propósito, a finalidade, como foi ensinado em um outro texto, nós nos colocamos no centro do coração e da vontade de Deus, e movidos pelo Espírito Santo, entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, e quando pedimos em nome de Jesus, e tudo que pedimos, ele nos atende. Jesus quer atender, entender, compreender e te colocar no centro da vontade de Deus, atender aos seus pedidos de oração, para tudo que seja bom para você. Lembre-se, Deus, ele quer atender a seus pedidos de oração. Lembre-se, o Espírito Santo quer te revelar como pedir. E lembre-se, Cristo quer fazer na tua vida. Ele diz que tudo o que pedirdes em nome dele, olha lá, ele fará. Amém?
Entenda isso, para que tua vida possa dar uma guinada de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe.